Boa tarde a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Boa tarde. Beleza. Ó, aula passada a gente chegou ao finalzinho do livro 2, eletroeletrônico, certo? A aula de hoje nós vamos dar uma praticada aí na questão de solda, né? E vamos ver também o multímetro, certo? Então nós vamos ver essas duas coisas, ok? Aqui eu estou com a estação de solda, né? Vamos treinar pela estação de ar quente. E nós temos aqui também o multímetro, que é esses dois itens que é o conteúdo de hoje. Eu vou mostrar para vocês na prática, aqui, né? O multímetro. Eu tenho a ponta de teste aqui, ó. A vermelha e a preta, certo? A vermelha e a preta. Deixa eu só virar aqui. Acho que vai ser mais fácil. Assim. Então, aqui, ó. Dando que todo mundo vê aí, né? Eu tenho aqui a ponta vermelha e a preta. Quando eu tô até alguns componentes, tipo o celular, quanto mais fina essa ponta aqui, melhor. Onde ela vai conectada? Olhando o multímetro aqui, ó, olhando para ver aí, né? Eu tenho onde eu vou conectar as pontas. Eu tenho o com aqui, ó. Esse com aqui, ó. Tá vendo? É onde eu vou conectar o preto. Que é normalmente do aterramento, ou negativo, vamos dizer assim, né? Eu conecto aqui o com sempre. O com vai aqui. Certo? Beleza? Então, com vai aqui. O vermelho aqui, ó, ponta vermelha, eu vou poder utilizar ou aqui ou nessa outra entrada aqui, ó. Dando para ver aí, né? De baixo aqui, ó, eu tenho as unidades de medida. Tá vendo? Eu tenho V. Quem lembra da lei de Ohms? O que representa o V? Lembra? Tem o V. Eu tenho o símbolo de uma ferradurinha. Quem que lembra o símbolo dessa ferradurinha? O que é? Eu tenho um M de milli e eu tenho o A de ampere. Posso juntar os dois também, né? Certo? Do outro lado eu tenho essa outra conexão. Posso usar até 10 ampere e DC. Lembra do DC? O que significa? Lembra? Corrente alternada e corrente contínua. Qual dos dois que é? Tem que lembrar disso aí. Então, eu vou conectar normalmente ou aqui, mas o mais utilizado é aqui, né? Nessa aqui, porque aqui tem a maioria das conexões que eu vou utilizar, né? Volts, que é o V, a ferradurinha, que é o ohms, o M, que é o milli, o A, ampere, certo? Então, conectei. Esse é o primeiro passo. Deu para entender até aí? Deu para entender, gente? Tá? Então, aqui no preto no com e o vermelho eu defino, no caso que eu vou colocar no
na parte aqui onde tem o volts, o 11, o milli, tá vendo? Conectei, é com ela que eu vou estar medindo, tá? Só que eu tenho que conectar aqui. Presta atenção se está bem conectado. Beleza? Estando bem conectado, aí sim, certo? Então, o multímetro, eu utilizo essa forma. Aqui atrás dele, aqui, ó, até acho que já cheguei a comentar com vocês, tem um parafuso, vendo? Se eu tirar esse parafuso aqui, ó, aqui dentro tem uma bateria, tá? Se ele não tiver aparecendo no visor a capacidade, só eu abrir aqui, ó, tirar esse parafuso, tirar a bateria e trocar a bateria. Tudo bem? Posso fazer isso. Abro aqui, tira a bateria, troca a bateria. Esse suporte aqui, ó, tá vendo? Esse suporte serve para apoiar aqui, ó. Tá vendo? Serve para apoiar e aí eu posso medir os componentes de maneira mais objetiva. E aí, tá vendo? Fica mais fácil de eu observar. Ok? Olha lá. Esse suporte tem esse objetivo, certo? Aqui eu tenho o visor, né? E eu tenho o seletor. Seletor. Onde o primeiro passo é eu posicionar esse seletor em qual unidade de medida que eu desejo, de acordo com o que eu escolhi aqui embaixo, é claro, né? De onde eu coloquei o vermelho aqui. Por exemplo, se eu quero medir tomada mesmo. Vou dar um exemplo até aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Ó, quero medir tomada. Esse filtro de linha aqui, ó. Um exemplo do filtro de linha. Aqui, ó, tá vendo? Filtro de linha. Vou medir o filtro. Filtro de linha. Aí, como que eu faço para medir o filtro de linha? Eu vou ter que colocar, de acordo com o que eu falei no início, eu vou ter que colocar o seletor aqui, ó, na escala correta. Beleza? E daí eu vou ter que colocar na escala correta aqui, ó. Tá? Tudo bem, Lilian, né? Tudo bem, Lilian? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir? Beleza. Ó, então aqui, ó, eu coloquei o multímetro. A função do multímetro, nós falamos algumas aulas anteriores, né? Ele serve para medir múltiplas coisas, né? Eu quero medir a tomada, quero medir um componente, uma placa e etc. Eu vou medir através do multímetro. Aqui eu expliquei no início da aula que eu coloco o preto no com, ó. O preto vai sempre no com aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Escrito com aqui, ó. Coloco o preto aqui, que é o teste, né? A ponta de teste, o nome disso aqui, ó. Ponta de teste, para eu medir, né? Coloco o com aqui. E o vermelho, a ponta de teste vermelha, eu vou colocar, né, ou nesse ou nesse. Onde é mais indicado aqui é nesse aqui, porque tem uma série de unidades de medida que a gente trabalhou. O volts, o ohms, o miliampere e o ampere. Tá? Ok? Então, eu vou colocar aqui o vermelho, porque eu vou utilizar essas unidades de medida. Coloco o vermelho aqui, certo? Já expliquei daqui de trás, tem uma bateria. Se eu tirar esse parafuso aqui, ó, desparafusar ele, aqui atrás tem uma bateria de 9 volts. Eu já expliquei para vocês. Vou tirar o parafuso aqui para vocês verem, ó. Ó, tem uma bateria ali, ó. Às vezes, o que acontece? Deixa eu tirar essa capa aqui. Às vezes, ó, o multímetro ele não aparece no visor nada. Cadê essa bateria aqui, ó? Tá vendo aqui essa bateria? Vou tirar aqui para vocês verem. Olha lá.
Essa bateria aqui, ela costuma, com o tempo, ela acaba a bateria, né? A 9 volts, ela tem um tempo, uma vida útil. Quando acaba aqui, ó, é só trocar ela. Tira aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou tirar aqui, ó. Aí, ó. E eu troco ela, tá vendo aí? É uma bateria de 9 volts. Tá vendo? E aí eu troco ela, né? Quem não conhece isso aqui, pode até jogar fora o multímetro achando que o multímetro tá ruim. Mas, na verdade, o multímetro não tá ruim, tá? Ele costuma a bateria aí acabar só trocar a bateria. Compra uma bateria dessa aqui de 9 volts, ó. Tá vendo? E aí você troca e coloca aqui novamente. Certo? Vai funcionar normalmente. Certo? Coloca a bateria aqui, ó. Tem alguns... Mas sempre vai ter essa bateria. Eles encaixam um pouco diferente, mas normalmente vai ter essa bateria. Coloca a bateria novamente. E aí, as pontas de teste já está aqui. Vou colocar o suporte novamente aqui. Aí, ó, o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu quiser medir tomada, por exemplo, como que eu faço para medir a tomada da minha casa, por exemplo? Eu vou ter que colocar na escala primeiro, tá? Ó. Eu venho aqui, mudo o seletor, coloco aqui. Lembra lá do tipo de energia? Energia alternada e energia contínua. Qual que é o tipo de energia que eu devo usar aqui? Energia alternada ou energia contínua para medir essas tomadas aqui? Alguém lembra aí? Tipo de energia eu devo usar? Alternada ou contínua? Lembra, Leonardo? Kaique, alguém lembra aí desse tipo de energia? Qual o tipo utilizar? Alternada. Alternada. Muito bem. Muito bem aí. Foi a Lília que respondeu? Foi eu. Ah, tá bom. Não Beleza. participei de nenhuma aula. Eu coloquei uma das aulas lá no grupo. Você assistiu? Sim, assisti o começo. Aí depois eu tive que ir ao médico. Ah, tá bom. Beleza. Todas as outras aulas a gente consegue passar e você assistir todas as outras, tá? Tá bom. Aí eu vou passando gradativamente para você as outras aulas que você perdeu. Tá bom? Tá bom, obrigada. Alternada, ela acertou, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Chegar mais próximo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um símbolo de um V e um tiozinho do lado. Tá vendo lá, ó? Que representa a alternada. Ela até dá para mim, deixa eu só mostrar aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Tá dando para ver minha tela aí? Não. Não? Sim, sim, tá. Sim? Tá. Sim. Estou clicando no iniciar aqui. Tá dando para ver? Eu abri Não. o navegador. Tá dando para ver? Não tá aparecendo nada. Não. Para mim Pera aí. também não, professor. E agora? Agora sim. Sim, tá. Então, vou mostrar aqui o símbolo aqui. Talvez não deu para ver aqui no multímetro. Deixa eu mostrar aqui de uma outra forma. Mostrar pelo navegador. Tirei. Você está vendo aí agora, né? O
o navegador? Sim. Tá. Então, aí, ó, o tipo de energia alternada, no caso, é o símbolo dela. Vou mostrar para vocês aí. Símbolo energia alternada. Ó, seria esse aqui, ó. Tem alguns que ele vai variar, né, o símbolo, mas o tiozinho que eu falei é esse aqui, ó. Ó. Ou ele vai ser AC, assim, ou ele vai ser o V e esse símbolo aqui, ó. Tá vendo? Demonstrando que ela é a alternada. Então, é com ela que eu vou medir a tomada. Outra coisa que é importante, tá dando para ver o símbolo aí, né? Então, aqui, alternada é esse símbolo aqui, AC e o símbolo em cima, e o DC, ele é contínua. Eu tenho uma representação aqui, ó, do que medir, tá? Nesse tipo de multímetro aqui, ó, e o que eu vou medir, né? Olha lá, escala de volts, para eu medir fontes, né? Aí aqui tem escala para medir resistência, conector para teste de transistor, a escala para teste de diodo. Tá vendo? Cada um desses aqui, ó, tem a finalidade de medir uma coisa específica. Tá? Tem um aqui mais específico ainda. Se a visão tá legal aí, ó. Tá vendo? Aqui ele fala para vocês o que eu expliquei, ó. Cada conector. E ele fala aqui, ó, corrente contínua, né? Medir componentes, né? Já tá em espanhol aí, o exemplo aí, né? Então, cada item tem um objetivo, tá? Igual aqui, ó, deixa eu só inverter aqui para o multímetro, novamente. Então, eu vou medir a tomada. Então, eu vou colocar aqui, ó, o símbolo da alternada. Eu vou colocar em 600 aqui, ó. 600. Ah, mas por que lá em cima? Porque a tomada, quando eu vou medir a tomada, ela é 110 ou 220, certo? Então, eu não sei qual que eu vou encontrar. Se eu estou medindo, é porque existe uma dúvida, né? Então, eu vou colocar 600 volts, porque eu jogo acima, tá? 600 volts. E aí, eu vou medir a tomada em seguida, certo? Para eu saber a quantidade que existe nessa tomada, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou medir. É só eu... O mais importante eu já fiz, né? Eu liguei as pontas de teste e eu vou colocar... Precisa eu colocar numa posição aqui, ó? Não, né? Não precisa. Portanto, tanto faz assim ou assim, ó. Ele vai medir da mesma maneira. Certo? Tanto faz a posição. Ok, ó? Ele vai mostrar lá no visor para mim. Senhor, por que não está mostrando lá está zerado? Porque aqui está desligado. Só estou mostrando o procedimento, certo? Se não, tinha que mostrar lá, ó. Tem que mostrar lá, certo? Tem que mostrar. Beleza? Então, ó, vamos ver se esse filtro tá bom. Agora eu liguei, tá? Agora tá ligado. Vamos ver? Sempre verifique se tá certinho, ó. 600 volts alternada. Aí eu vou medir agora. Olha lá, ó. Olha o multímetro lá, ó. Tá dando 213. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Se eu tirar um, ele zera. Olha lá, zerou. Tirei um aqui, ó. Vou medir o primeiro aqui, para vocês verem aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Então, eu tô medindo. Eu sei que essa tomada, ela é 220. Passou de 180, é 220.
Ela está dando 213. Olha lá. Certo? Ok? Então, esse filtro tá bom. O primeiro aqui tá bom, ó. 220. O segundo. Também tá funcionando. O terceiro. Também. E o quarto também. Olha lá. Pelo visor lá, você consegue ver. Então, para eu medir as tomadas, seria dessa forma. Eu expliquei para vocês, algumas aulas anteriores, que eu posso usar isso aqui, ó. Ah, não estou com dinheiro agora para comprar um multímetro, eu posso comprar essa chavinha aqui, ó. Essa chavinha aqui, ó. Uma chave apropriada para você medir a tomada. Ela tem um, um recurso muito barato. Eu comprei 3 chaves por R$6. Você consegue medir. Por quê? A tomada ela é uma chave apropriada para fazer isso, tá? Eu consigo medir a tomada aqui. Uma tomada 220, por exemplo, essa tomada aqui, a gente viu que é 220. A tomada 220, gente, ela é... Como que ela é constituída? Você já fiz essa pergunta anteriormente. Como que ela é constituída, uma tomada 220? Como que ela é constituída? Normalmente, ou ele vai ser neutro, ou ele vai ser fase. Como que é constituído? E o terra, né? O famoso terra. Como que é constituído uma tomada 220? Lembra, o Leonardo? Lucas, Luiz, Kaique. Alguém lembra? É por 2 voltagens, bivolt? 2 voltagens. Quase isso, Lili. Quase isso. Básico. Hã? Ai, eu não sei, então. Eu não participei, então não sei. Tô só tentando juntar as Leonardo. coisas. Certo. Beleza. Leonardo. Leonardo não tá me ouvindo, Leonardo? Tô, professor. É como se Você fosse 2 de 110, alguma coisa assim. Quase isso aí. Aqui é um nome. Como? Vai ter um nome que é dado. É isso que você falou, Leonardo, mas tem um nome. 2 voltagens é bifásico, não é? Quase. Alguém mais? Alguma sugestão aí? Quase isso aí. Vocês estão quase acertando. João, Danilo. Alguém mais aí? Uma tomada, ela tem 3 coisas que ela pode ser. Ou ela é fase. O terra tem que existir, né? Porque olhando aqui a tomada, o terra seria isso aqui, ó. Esse aqui tem que ser o terra, né? Terra. E esses dois aqui, ele vai ser... Se ele for 220, ele vai ser fase e fase. Se eu utilizar essa chavinha aqui, essa chavinha ela não mostra a voltagem, igual eu vi aqui, né? Ó. Por aqui, ó, eu vim aqui, ó, e medi lá, ele me mostrou lá, tá me mostrando que é 220. Só que com a chavinha, eu não preciso saber a quantidade. É claro, se estiver dando uma sobrecarga, algum problema assim, é importante, mas com a chave, o que ela faz? Se eu colocar o dedo aqui na ponta, ó, ele vai dar um terra aqui e eu vou conseguir saber. Se a tomada ela for 220, ela vai ser fase e fase. Os 2 furos aqui vai ser fase. Então, uma tomada 220, ela é fase e fase. Ela é fase e fase. Então ela é bivolt. Ela tem, não é considerada bivolt, né? Ela tem 2 fases na tomada. Bivolt já é uma outra coisinha que entra aí, mas aqui ela é fase. O termo é 110, esse. então, é um fase e um neutro? Agora o 110, ele é um fase e o outro é neutro. Entendeu? Um lá até você leva choque mesmo e o outro não. Aqui não, aqui os 2 levam choque. Para dar um curto aqui, os 2 vão ter que relar um no outro. Ou eu pegar aqui e segurar um desses polos aqui, descalço,
relando em um ferro, pisando na água, aí eu levo choque. Se eu segurar só um aqui, o corpo não consegue sentir. Mas os dois têm energia. Ó, vamos provar isso, ó. Ó lá, vai acender, ó. Se tá dando para ver aqui. Tá vendo a ponta do... Acho que tá dando para ver, não tá? A ponta da chave. Deixa eu mover aqui, ó. A ponta da chave vai acender, ó. Ó, tem uma luz aqui, ó. Ó uma luzinha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Vou tirar o dedo, ela vai sumir, ó. Sumiu. Vou acender, ó. Tá dando pra ver? Ó, até dá pra ver melhor assim, ó. Vou só apagar a luz aqui, ó, pra vocês verem. Só um minuto. Vou ali apagar a luz só pra vocês verem essa luz, tá? Só um minuto aí. Só apagar ali. Olha lá, apaguei a luz agora, tá? Agora tá escuro aí, ó. Vocês vão conseguir ver, ó. Ó. Tá dando pra ver aí, né, ó? Agora vai dar pra enxergar melhor. Olha lá, ó. Dá uma movida lá. Olha a luz aí, ó. Agora tá dando pra ver, olha lá. Fase. Fase, ó. Todo um lado. Tem que dar uma movida, tá? Porque é um polo lá dentro, então tem que pegar certinho nele. Olha lá, acendeu. Certo? De um lado, ó. Desse lado. E do outro lado. Tem que acender também. Ela acendeu também. Do outro lado acendeu também. Então, esse é fase e fase. Certo? Que é o 220. Agora, se fosse 110, iria acender só um. Não deu para entender? Então, com essa chave aqui, ó, eu consigo lá saber simplesmente com essa chavinha aqui, que é baratinha de comprar. Então, quando eu for fazer algum teste, o primeiro teste que eu tenho que fazer é nas tomadas do meu cliente. Olha lá. Então, aqui é 220 mesmo. Aqui ele não fala a medida, mas ele me mostra que é 220. Beleza? Deixa eu só acender a luz ali agora. Deu para entender? Então, acendeu de um lado, fase, e acendeu do outro. Então, esse é o 220, porque é fase. Alguma dúvida? Então, com essa chave que você compra, por que que ela acende? Aqui tem um fusível aqui, ó. Na ponta dela tem um fusível, por isso que acende, tá? Essa ponta aqui, ó. Tem um fusível aqui, ó. Aí, quando eu coloco o dedo, ele dá um terra aqui e acende a luz lá. Beleza? Tá? Então, essa é uma das formas aí. Deixa eu só acender novamente aqui a luz. Beleza aí, gente? Deixa eu acender ali, só um minuto. Beleza? Então, gente, então aí é a tomada 220, tá? É claro que a energia é uma coisa muito perigosa, né? Mas aqui é uma regrinha para vocês já entenderem como trabalhar com ela. Então, para eu medir tomada, é só fazer esse procedimento aqui ou usar a chave aqui, tá bom? Qual Beleza, seria a hein? resposta correta, então, daquilo que o professor perguntou? Que a gente falou bivolt e não soube. Qual seria a resposta correta disso? A resposta correta é uma tomada 220, ela é constituída por fase e fase.
Chamada fases de tomada 220. Tomada 220 ela tem esse critério. Esse questão de bivolt, como que vocês falaram aí? Bivolt, né? O bivolt aí, ela pode até ser chamada assim, porque... Mas, assim, eu queria que vocês me respondessem a constituição mesmo dela, que era esse termo, né? Fase. O fase fica mais fácil de entender que ali tem energia, entendeu? Porque se eu pegar e relar ali, né, um fio no outro, ele dá um curto na hora, porque dois positivos. É dois positivos, né? Tá? É dois Entendi. positivos. Oi? Entendi. Beleza? Tá? Aqui, ó, nós vamos ver aqui agora para eu medir, por exemplo, uma coisa que é muito importante dentro dos componentes. Quero saber se um componente está queimado ou não. Acontece muito assim, de eu pegar uma placa como essa aqui, ó, e eu começar a procurar o que está queimada nela. O que está queimada nela. Deixa eu mostrar para vocês. Pegar uma placa igual essa aqui, ó, e eu ter que procurar o que está em curto. Tá vendo essa placa aqui, ó? Tá aqui na minha mão. Acontece bastante isso. Eu tenho que procurar o que está em curto. Se estiver em curto alguma coisa, ela não funciona. Simplesmente assim, ela não vai funcionar se tiver alguma coisa em curto. Entenderam? Então, eu vou ter que procurar. Se está em curto, ela está esquentando. Tá? Só que eu consigo saber se está em curto por essa escala aqui, ó. Vou colocar o multímetro nessa escala aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Que é o BIP, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloco na escala primeira sempre assim, tá? Coloco na escala que eu desejo. Ó. Embaixo. O que ela faz? Ela faz um barulho. Ó. Coloquei lá na escala. Se eu relar um no outro aqui, ó. As duas pontas uma na outra. Estão ouvindo? Emite um barulho. Um bip. Esse bip está dizendo que a energia está entrando está em curto, né? Ou seja, um fio está relando o outro. A mesma coisa eu pegar um fio e fazer isso aqui, ó. Relar um no outro. A energia está entrando e saindo pelo mesmo lugar, tá? Então, eu vou ter que vir aqui com o multímetro e sair medindo, tá? Só que aqui, ó, existem componentes que eles são soldados por cima da placa. Aqui, ó. Esse aqui mesmo, ó. Olha lá, ele é soldado por cima da placa. Olha lá. Aqui mesmo. Ele é soldado aqui por cima. Tem outros que não. Ele passa pela placa. Esse aqui mesmo, ó. Esse aqui, ó. Ele é um capacitor, ó. Ele passa pela placa. Ele vai aqui, ó. E ele passa do outro lado da placa. Então, tem componentes que são soldados e tem um furo que passa pela placa. Cada furo desse, o capacitor mesmo, que é esse componente aqui, a gente teve uma aula de componentes. Esse componente aqui, ele tem um lado para colocar. E ele tem um nome também, né? Que é o... Quem lembra o nome? Do positivo e do negativo da placa. Alguém lembra? Tem um nome. Que ele é o anôdodo e o catódodo. Lembra? Que é o negativo e o positivo. Toda vez que você colocar um componente desse aqui, ó, tá? Ele vai sempre ter um lado. Tá marcado no corpo do componente, tá? No próprio corpo do componente, ele mostra, tá? Eu vou até pegar um aqui para vocês verem. Tem um monte aqui, ó. Vou mostrar para vocês. No corpo do componente, essa caixinha separadora, aqui, ó. O corpo do componente, tem um monte de componente aqui, ó. Aqueles componentes que a gente trabalhou. Aí, o que eu tô falando é isso aqui, ó. Tem uma marca nele, ó. Tá vendo, ó? Uma marquinha aqui, ó. Preta com sinal de negativo. Então, aqui o negativo. Se aqui é negativo, do outro lado é positivo, que é os dois pininhos aí, ó.
Olha lá, os dois pininhos, tá vendo? Olha lá, então, do lado tá marcado, negativo. E na placa, professor, tá marcado nele. Mas será que na placa fica marcado também? Fica. Fica. Na placa também tem dois furinhos, tá? Ó. Na placa aqui, ó. A placa normalmente tem dois furinhos lá. E falando também qual lado é negativo e qual lado é positivo. Você vai pegar e vai encaixar o componente lá. Ele vai mostrar para você, né, qual que é o negativo e qual que é o positivo. Aí você vai colocar ele na posição lá, ó, né? Posição lá. O lado negativo no negativo, o lado positivo no positivo. E aí vai soldar depois. Tudo bem? Todo componente, ele é assim, tá? Professor, mas se ele tiver em curto? Se ele tiver em curto, essa perninha ela não vai passar lá, ó. Essa perninha aí, ó. Aí, ó. Beleza? Ó, ó. Dá pra ver, né? Essa perninha ela vai passar pela placa e vai soldar lá. Então, quando eu relar lá, ó, vamos pegar lá. Então, tem essa perninha que vai lá nos dois furos. Deu para entender aí como encaixar o negativo e o positivo? Deu? Vai ter um furinho lá negativo, vai ter um furinho marcando lá um mais de positivo, um menos de negativo. Beleza? E aí, eu vou colocar eles nesses dois furos. Ele vai ser assim, ó, igual esse aqui, ó. Esse componente aqui, ó. Vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Ele passa pela placa, daí eu para saber qual é, ó. Esses dois pinos aqui, ó. Vou virar ela, esses dois pininhos aqui, ó. Vendo aqui, ó, esses dois pininhos aqui, ó. Se eu quiser saber se ele está em curto, tá? Ele está em curto. Ó, esses dois aqui. Eu vou relar, ó. Eu vou relar as duas pontas de teste. Já coloquei lá na escala. E eu vou relar lá, ó. Então aqui, ó, ele está dando bip, ó. Certo? Ele está dando o bip. Então, o que significa isso? Gente, o que significa? Ó, esse aqui, ó, ele tá dando um bip, ó. Aqui, supostamente, esse componente aqui, ó, ele não tá bom. Ele está em curto. Tá ouvindo aí? Tá dando esse mesmo bip, ó. Então, esse componente aqui, ó, eu sei que eu vou ter que tirar ele. Ó, observem que aqui, ó, nem todos acontece isso, ó. Ó, alguns, ó, eu tô pegando um da mesma trilha. Aqui, ó, da mesma trilha. Cada componente, ele é interligado pelas trilhas. A trilha, o que seria a trilha, gente? A trilha é como se fosse um fio, que eu ligo uma coisa na outra. Então, aqui, ó, essa trilha aqui tá com problema. Tá? Então, porque, ó, esse aqui tá em curto, ó, e esse aqui também tá em curto, ó. Esses dois eu tenho que trocar. Tá vendo? Se eu ir para outra trilha, então a trilha completa tá em curto, ele deveria conduzir. Tá? Essa trilha aqui toda, eu tenho que analisar essa parte do circuito para me ver o que está com problema nela. Porque, ó, todos estão em curto. Ó. Às vezes, não significa que todos estão ruins. Tá? Esse é o primeiro teste que eu estou fazendo, com a placa desligada. Tá vendo? Olha lá, a trilha vem aqui. Ó. Como que eu consigo saber que faz parte da trilha? Eu tenho umas linhas. Ó. Tem umas linhas que são as trilhas. Essas trilhas que ligam uma coisa na outra. Lembra da aula de circuitos? A gente viu lá a aula de circuito que falava do paralelo em série, lembram? Lembram? Paralelo e o em série. Então aqui, ó, eu tenho que analisar aqui que dá a impressão que ele está em série. Se ele estiver em série, um depende do outro, lembra? Um depende do outro.
Então, nesse caso, se um depender do outro, é porque, olha lá, ó, esse aqui, ó, para você ver, ó, esse aqui ele já não está em curto. Tem que acontecer exatamente isso aqui, ó. Olha os números lá, para você ver, ó. Ele está conduzindo, olha lá, ó. Olha lá, ele fica conduzindo. Ele sobe conduzindo, olha lá, e chega na medida do componente. Esse componente aqui está medindo, no caso lá, ó, 100, tá dando 18,1. Tá vendo lá, ó? Certo? Então, tá vendo? Olha a diferença desse que tá normal para esses que não tá normal, ó. O que não tá normal, ele bipa. Ele não tá normal. Beleza? Então, aqui, ó, vamos ver que componente é esse aqui, ó. Olha lá, é um capacitor também, ó. É um capacitor também, olha lá. Olha lá. O capacitor, gente, quando eu passo o dedo por cima dele assim, ó, ele não pode estar estufado. Ele tem que estar retinho, ó. Ó, esse aqui mesmo. Ele está retinho. Tá vendo? Tá retinho. Agora, vamos pegar um que olhando ele já dá para ver que ele tá ruim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é do canto. Vocês estão dando para ver aí, ó. Olha lá. Esse aqui, ó. Ele está... Tô com a placa desligada, né? Se tivesse com a placa ligada, eu teria que ter segurança nas minhas mãos, né? Luva, pulseira, né? Mas esse aqui, certeza que tá errado, que tá ruim. Que tá estufado. Seria esses dois pinos aqui, ó. Olha lá. Tô com uma mão aqui de um lado, ó. Tô com a mão do outro. Olha lá, eu vou medir, ó. Tá vendo? Ele tá estufado. Não significa que... Vou medir os dois, vamos ver. Os dois. Um não tá conduzindo. Né? Apesar dele estar tá estufado, às vezes ele dá curto, às vezes não. Olha lá. Tá? Mas esse é o primeiro teste que eu faço. Que eu devo fazer, entendeu? Esse é o primeiro que todo mundo deve fazer antes de tirar o componente. Tá? É claro que se ele tiver assim, igual tá esse aqui, ó, estufado, ó, tá estufado. Tá vendo? Esse é estufado. Tem um monte de estufado aqui, ó. Esse é estufado. Então, 1, 2. Deixa eu ter mais aqui estufado. É 2. Olhando assim, é 2. Ah, não. 3, ó. Tem outro aqui. Os capacitores de eletrolíticos são problemáticos mesmo, tá? Então, é dessa forma que eu faço o primeiro teste para eu analisar a placa, beleza? É dessa forma aí, ok? O próximo que eu devo fazer é utilizando uma outra escala aqui, ó. Por exemplo, eu medi ele, tá dando curto, tá dando esse curto aí. E aí, para eu medir agora os componentes, como que eu faço para medir os meus componentes? Eu vou colocar aqui, ó, na escala. Quero medir componente. Lembra qual que é a escala de componente? Qual que é a unidade de medida para medir os componentes? Quem lembra? Lembra qual que é a escala para medir? Ohms. Muito bem, Leonardo. É o ohms. Então, eu vou ter que colocar aqui na escala de ohms. Para eu não... Que é aqui, ó. Olha o símbolo da ferradurinha aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Eu não sei exatamente quanto é, eu posso jogar lá em cima. Posso pôr até 200K aqui, ó. 200K. Olha lá. Pus 200K e vou medir. Aqui, eu utilizo essa unidade de medida com a placa ligada. Eu ligo a placa e vou medir os componentes que eu já verifiquei que estavam em curto. Entendeu? Se ele der uma variação muito alta, eu tenho, para eu saber exatamente qual é a capacitância lá do componente, do capacitor, é só eu
simplesmente olhar o mapa elétrico. Eu posso olhar o mapa elétrico da minha placa, ou eu simplesmente vou medir. Eu vou medir os componentes, os capacitores, e eu pego pelo tipo do capacitor. Por exemplo, esses dois capacitores aqui, ó, são idênticos. Então, a tendência é ele ter aqui, né, pelo corpo do capacitor, ó, esse capacitor aqui, ó, fica escrito ele. Ó. Se fosse comprar um capacitor igual esse, tem que colocar aqui, ele está escrito aqui, ó, 2.200 microfarad e 16 volts. Olha lá, 16 volts. Então, no corpo do capacitor, sempre vai falar qual que é o modelo aí, o tipo certinho. Entendeu? Então, eu consigo saber pelo corpo do componente. Vocês lembram desse aqui, ó? Deixa eu mostrar um outro aqui para ver se vocês lembram. Eu quero que vocês me falem um nome. Ele é bem pequenininho, né? Mas vocês não conseguem enxergar. Esse aqui, ó. Lembra? Tem um monte de linha com cor. Um monte de faixa de cor. Lembra? É o resistor? Não. É o resistor, isso. Você lembra? Eu passei lá até um aplicativo de como medir, lembra? Mostrei a tabela, como que é a tabelinha. Lembra? Então, esse aqui, eu vou utilizar uma tabela. Cada cor representa uma medida, lembra? Só que eu posso utilizar aquele aplicativo de celular. É só eu colocar a cor lá, primeira cor, segunda cor, terceira cor, ele vai me falar qual que é a capacitância, qual que é a capacidade dele, do resistor. O resistor, ele vai assim, ele é um araminho de um lado, araminho do outro, e ele vai assim, ó, você vira ele, ele passa pela placa também. Ele passa, tem um furo que ele vai entrar no negativo e no positivo, e ele vai dessa maneira aqui, né? Tem muito em TV isso aqui, tá? Os resistores tem muito em TV, em placa de TV. Olha lá. É o resistor. A mesma coisa, tá? Se eu quisesse saber aqui, eu colocaria na escala do bip lá, ó, e eu iria ver se ele vai conduzir ou se ele vai bipar. Eu posso medir também assim, ó, com o componente fora, ó, saber se ele tá bom. Ó. Olha lá. Se ele tiver bom, ele conduz, igual ali, ele conduziu lá. Ele mostrou lá, ó. Se ele não tivesse bom lá, ele não ia acontecer isso. Certo? Ele está rompido, né? Ele está com um problema. Ao medir esse resistor está bom. Beleza? Então, aqui, então nós vimos já a terceira, né? Então aqui, ó, a escala de para medir componente ligado é a ferradurinha, né? Que é o ohms. Tá? Então, ele tem uma variação bem grande aqui. Se eu não sei, eu jogo a maior. Tá? Eu jogo sempre a maior aqui, certo? Deste lado aqui, ó, para medir a corrente. A corrente, lembra lá o ampere? Para me saber a corrente de um componente, eu utilizo o ampere. O ampere ele tem os seus múltiplos. Olha lá, tem 10 ampere, mas ele tem 200 miliampere. Lembram da lei de Ohms? Quem lembra da lei de Ohms? Lembram lá que a lei de Ohms ela é constituída por 3 elementos, né? Quais são eles? Quais são esses 3 elementos? Tem que sempre voltar na lei de Ohms, tá? Multímetro é a lei de Ohms. Como que é aí, gente, a lei de Ohms? Quem lembra? Como que é constituída a lei de Ohms? Lembra? Quem pode me dizer? Resistência, intensidade. Tensão,
resistência e intensidade. Tá dando para ver a tela aí, né? Ó? Lembra dessa imagem aqui, ó? Olha lá. Então, por exemplo, se eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, eu vou ter que colocar na escala, na unidade de medida, o A. O A tem o símbolo de um A maiúsculo. O A maiúsculo representa o quê? Tá dando para ver a imagem aí, gente? Sim ou não? Tá dando para ver? Sim, Então, ó, a intensidade, ele é o A. O A maiúsculo representa o ampere, os amperes, né? Então, se eu quero saber aí quero saber a intensidade aí, a intensidade que está entrando para dentro da placa, porque lembra lá que eu falei que a gente já viu que a tomada mesmo, a tomada ela tem isso, não tem? Tem o fluxo dos elétrons. Quando eu ligo a placa em uma tomada, vai existir uma intensidade entrando para dentro da placa. Essa intensidade é muito importante eu saber. Eu consigo saber pelo multímetro. É só eu colocar nessa escala aqui, ó. Se eu não sei a quantidade que é, eu jogo lá em cima, né? Por exemplo, posso jogar aqui 200 miliampere, se eu não sei a quantidade que é. Isso aqui a gente viu lá na lei de Ohms. Coloco 200 e eu vou medir lá a fonte, para saber quanta fonte está jogando para dentro da placa, né? A fonte do celular, a fonte do notebook, a fonte da TV, tudo tem fonte. Uma coisa que eu falei, então você vai colocar aqui e vai medir lá, vai com a ponta de teste, vai medir. O que ele vai mostrar no visor? Vai mostrar a intensidade da tensão. Qual que é a intensidade que está entrando para dentro da placa? A intensidade é super importante, porque o que vai chegar nos componentes, nesse que eu mostrei, né, no capacitor, nesse aqui, ó, o que chega nele? Ele precisa de uma intensidade para funcionar. Ele precisa de uma intensidade, ele precisa de uma tensão. Né? Lembra da aula lá disso aí, de tensão, de voltagem, lembra? Então, ele recebe uma tensão. Então, para eu medir a tensão que está entrando, eu vou ter que medir a fonte. Então, aqui, se eu quero saber, na verdade, a fonte, eu posso medir a tensão, mas eu posso medir a intensidade. Então, aqui, ó, essa escala aqui de ampere ou o M minúsculo, é para eu medir a amperagem. Se eu estou medindo a amperagem, eu estou medindo a intensidade. Tá? A intensidade que está entrando. Intensidade é uma coisa, eu mido aqui, né? Eu vou ter o ampere, miliampere, 200 miliampere, 10 miliampere, 2 miliampere e o 200 microampere, certo? Ok? Eu mido aqui, vou medindo até aqui, né? Aí, se eu quero saber da minha fonte agora, se eu quero saber qual que é a outra coisa que eu posso querer saber da minha fonte, além da intensidade? Alguém sabe me dizer? Tem uma outra coisa que eu posso querer saber. Qual que é a outra coisa que eu posso querer saber? Quem pode me dizer? Eu posso saber a intensidade, mas eu posso saber uma outra coisa dela. Até que eu falei, gente, vai ligar uma fonte. Olha na etiqueta da fonte. Eu posso queimar ela instantaneamente, não posso? Eu posso saber lá, a primeira coisa... Oi? A voltagem? A voltagem. Antes de ligar na tomada, é interessante você olhar a etiqueta da fonte. Qualquer fonte, qualquer equipamento tem fonte. Vai estar escrito lá o entrada, né? Quanto está entrando para a fonte propriamente dita. Então, lá vai ter uma etiqueta dizendo a voltagem dela. Ela pode ser, se tiver lá escrito input, pode ser que esteja assim, ó. Vocês estão vendo na minha tela aí, né? Ou vai estar escrito entrada. Tá vendo minha tela, né? Vai estar escrito ou entrada mesmo, ou entrada,
Assim. Ou entrada, ou vai estar escrito assim, ó, input. Certo? Quer dizer a mesma coisa. Tudo bem? Vai estar assim, ou assim. Uma das duas maneiras vai estar. Entendeu? Daí vai estar escrito lá assim, ó. 100-220. Se tiver assim, é porque essa aqui, ó, ela é bivolt. Ela é bivolt. Ok? Agora, se ela tiver assim, ó, 100-127, ela é 110. Ok? Entenderam? Então, você vai... A hora de ligar, quando você vai analisar isso aqui, ó? Quando analisar quando que eu vou fazer essa análise aqui? Quando analisar? Quando eu vou ligar qualquer coisa. Ao ligar qualquer coisa na tomada. Primeira coisa é olhar isso. Ao ligar qualquer coisa na tomada. Você vai olhar na etiqueta. Na etiqueta, ela vai ter algumas informações importantes também, porque ela tem uma... que é onde eu vou colocar para medir isso aí, ó. Porque uma coisa é eu saber a quantidade que está entrando nela. Outra coisa é saber a quantidade que vai sair. Aí eu vou medir aqui, ó. É tipo... Qual tipo que é? Da tomada, ela é alternada. O da fonte não é alternada mais. O da fonte, ela é... A Lilian até respondeu anteriormente. Da tomada, ela é alternada. E da fonte? O que a fonte faz? É Hã? convertida? Ela converteu para Voltar. contínua. Ela é contínua. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, a escala aqui, ó. Nesse V aqui, ó, com um tracinho. Com três tracinhos embaixo e um reto, dizendo que ela é contínua. Ela não tem variação. Ela não sofre variações. O grande papel da fonte é isso. É converter a energia alternada em contínua. Os componentes lá precisam de um tipo de energia que seja contínua. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, ó, na escala. Eu tenho 200 miliampere contínuo, né? Eu tenho 2 volts, tenho 20 volts, eu tenho 200 volts. Interessante eu colocar aqui, ó, 200 volts. Na fonte vai estar escrito lá, tá? A fonte, ela manda para dentro da placa 19, tá? Normalmente. Depende do que for, né? 19 volts. O notebook, eu estou pegando como base o notebook. O notebook, ele manda para dentro da placa 19 volts. Tá? Então, é interessante olhar isso. Na etiqueta vai estar escrito também, tá? No notebook vai estar escrito também. O celular, alguém sabe? Daí eu vou colocar nessa escala e eu vou medir lá a fonte. Vocês sabem como que mede a fonte? Como que mede a fonte? Alguém desconfia como é que seja? Fonte de um notebook. Ele é um conectorzinho, né? E eu vou ter que medir por dentro e por fora. Quem já viu uma fonte de notebook? Alguém já viu? Alguém já viu? Sim. Olha lá, conector. Tá dando para ver a imagem aí, ó, né? Conector. Seria assim, conector de notebook. Ele é desse jeito aí, ó. Tá dando para ver a imagem? Cada notebook, ele é uma espessura, ele é uma grossura específica. Ele tem lá 3 milímetros, 1.7, 2.1, 2.3, 3 milímetros. Vendo?
Você vai ter que colocar uma ponta dessa aqui, ó, por dentro, com ele ligado, e uma por fora. Aí você vai conseguir medir, ou no notebook, quanto que ele está entrando. Normalmente ele vai ter que entrar 19, e tem que dar 19 para medir, entendeu? Tá vendo a foto aí? Olha lá, tá dando para ver, né? Você vai colocar a ponta vermelha por dentro desse conector aí, ó, e uma por fora. Aí ele vai dizer que é 19 volts. Entendeu? E se não der 19, a fonte está ruim. Tem fonte que ela liga, mas ela não tá boa. Acontece, tá? Acontece muito isso. Tudo bem? Beleza? Então a gente viu aqui todas as escalas. Aqui também, ó, uma das últimas coisas é esses furinhos aqui, ó. Vocês estão dando para ver? Tem um monte de furinho. Aqui, sabe para que é? Para medir capacitor. Eu coloco posso pôr em 200. Vou pôr 200 mA. 200, ó. Eu tenho que colocar na escala primeiro, tá? Coloco na escala aqui apropriada. Na verdade, nem é aqui, né? Do outro lado lá, né? Que é 200. Vamos pôr 200K. A gente não sabe exatamente quanto que é. Aí eu vou colocar o capacitor lá, ó. Eu posso medir capacitor. Para eu medir capacitor, eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco no furinho. Aí ele vai dizer para mim, ó, se ele está queimado ou se ele não está queimado. Olha lá. Lembra lá lembra, gente, lembram daquela regrinha que eu expliquei? De que ou ele está ligado ou ele está desligado. Lembra? Ou ele está ligado ou ele está desligado. Então, aqui ele vai dizer lá, ele vai conduzir. Quando eu coloco ali, ele vai conduzir. Então, para medir capacitor, esses furinhos aqui, ó. Certo? Aqui em cima, ó, ele tem esse modelo específico, ele tem essa luz aqui, ó. Né? Ele fica mais fácil de eu identificar lá no visor. Acende uma luz laranja lá. Aqui ele para, tá? Ó. Quando eu vou medir uma tomada, não fica variando a tomada? 127, 128, fica variando. Aqui ele para. Ele para, ele faz parar na medida que ele encontrou em determinado momento. Tá? No meio ele desliga. A gente viu cada escala aqui, ó. Cada escala. Para que serve? Certo? Cada escala para que serve. Ok? Ó. O que eu quero? Deixa eu só fazer a chamada. Só que, deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, ó, eu vou dar um exercício para vocês. O que vocês vão fazer? Ó? Eu vou colocar no grupo. Todo mundo está no grupo aí, né? Eu vou colocar no grupo. Tá no grupo, Lilian? Do WhatsApp? Sim. Eu vou colocar lá um exercício. Ó. Vocês vão me dizer como utilizar um multímetro. Exercícios. Vocês vão me falar como utilizar. Estou colocando lá no grupo, tá? Como utilizar um multímetro. Como utilizar um multímetro. Ok? Vocês vão falar todas as escalas. Falar de todas as escalas. Todas as escalas e como utilizar. E como utilizar. Isso que eu acabei de falar aqui, tá? Como utilizar. Beleza? Que é o exercício, que é a aula sobre multímetro, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a solda. Próxima aula, vamos falar sobre solda na prática. Próxima aula,
vamos falar sobre solda. Beleza? Próxima aula vamos falar de solda. Tá? Que não deu para a gente entrar na aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, Oi. aí eu vou